Bolsonaro publicou nas suas redes sociais o vídeo conspiracionista e falso sobre a Mind8, tentando associá-la a Lula e a uma grande conspiração que teria dado a vitória ao atual presidente. Bolsonaro inclusive pediu impeachment, olha só pessoal. Mas a gente sabe que tudo isso é desespero do Bolsonaro, que tenta uma cartada final para conseguir emplacar a narrativa do perseguido. Que houve toda uma conspiração para tirá-lo do poder, para dar a vitória a Lula e para agora o prender. É isso que o Bolsonaro está fazendo. A última cartada talvez para tentar fugir do Brasil depois das revelações muito chocantes do Alexandre de Moraes nas entrevistas recentes. Mas na sua opinião, essa estratégia do Bolsonaro de se colocar como perseguido usando esse vídeo vai dar certo? Isso tudo é medo, pânico de ser preso? Se você concorda que é pânico, deixa o like e se inscreva no canal. O vídeo que nós estamos comentando e que o Bolsonaro publicou nas suas redes sociais é aquele vídeo da Mind8 feito pelo Daniel Penin. Um vídeo cheio de sensacionalismo, cheio de teorias conspiratórias, que tenta buscar uma associação do Lula com a Mind8, que é uma agência de marketing digital que tem vários perfis ali que ela presta serviços. E um desses perfis era a Choquei, que depois teve o contrato rompido há uns tempos, mas aí teve toda aquela polêmica do Whindersson Nunes, da menina que tirou a própria vida, aquela coisa toda que a gente já sabe. Um vídeo, pessoal, que eu já comentei sobre ele, mas faz um sensacionalismo barato com o trabalho jornalístico. Porque ele fala assim, os perfis ficam replicando as coisas. É óbvio, um veículo de notícia solta uma coisa, por exemplo, o Corinthians vai contratar o Gabigol. Se o Globo Esporte der essa notícia, os outros também vão dar, porque é normal isso no jornalismo. Então um vídeo cheio de conspiração para querer associar Lula a uma trama conspiratória, o sistema, né, que deu a vitória na visão do Bolsonaro para o Lula em 2022. Então isso deveria ter o impeachment, porque tudo foi manipulado. Uma estratégia do Bolsonaro que para nós aqui do canal e aqueles mais antigos do canal sabem muito bem o que é. É a pura estratégia do Steve Bannon para confundir. Bolsonaro pega algo, e os bolsonaristas também, Nicolas Ferreira faz muito isso, Carlos fez muito isso também, usa uma falsa correlação e começa a jogar essa informação na imprensa. O Steve Bannon falou em uma entrevista que já tem um tempo, que ele disse, nós temos que imundar, também servem as duas palavras, a imprensa com a nossa M. Por quê? Porque isso confunde, distorce e acaba provocando uma manipulação. O que o Bolsonaro está fazendo, dizendo que há um gabinete do ódio do Lula, né? A esquerda, é uma grande confusão porque ele teve o gabinete do ódio. Ele usou as estruturas da República e do Estado contra o próprio Estado e contra a própria República. E é exatamente por isso que ele, Bolsonaro, vai ser preso. Por chefiar uma organização dentro do Palácio do Planalto criminosa para atacar as instituições republicanas. Todo mundo sabe disso. E recentemente a Polícia Federal apontou o caminho para prender Bolsonaro. Quando o inquérito das fake news, o inquérito das milícias digitais e outras coisinhas mais forem finalizados, a denúncia será apresentada à PGR. E o Alexandre de Moraes fez revelações das entrevistas recentes que ele deu, bombásticas. E a bomba não é a tentativa e o plano mirabolante e fantasioso dos bolsonaristas para enforcá-lo em praça pública, não. A bomba que o Alexandre de Moraes apresentou foi a relação da BIM, que usava software espião de modo ilegal, usando geolocalização, para saber e monitorar adversários de Bolsonaro. O Moraes falou, a BIM foi usada para saber onde eu estava caso houvesse essa operação para me prender. Foi isso que ele fez. Isso é grave. E é por isso que o Bolsonaro vai ser preso, pelo uso das instituições republicanas para atacar os seus adversários. E ele sabe que ele vai fazer isso. Então que ele será preso por conta disso e denunciado. Então toda essa história de Mind8, manipulações, impeachment de Lula, tem como objetivo colocar, claro, engajar a população, engajar os bolsonaristas, atacar o Lula, manter acesa essa chama bolsonarista, mas o grande objetivo é, mais uma vez e pela última vez,
tentar criar a narrativa do perseguido. É isso que Bolsonaro está fazendo. Desde aquela reunião com os embaixadores, e muito tempo antes já, ele já vem fazendo isso, mas a reunião dos embaixadores que ele foi caçado foi exatamente essa tentativa. Bolsonaro fez a reunião para mostrar para o mundo todo que o nosso sistema tinha possíveis falhas. E essas falhas iriam ocorrer justamente contra ele, para ele ser derrotado, e depois ele seria preso. Foi isso que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro sabe, desde muito tempo, que ele passaria por processos jurídicos criminais que estavam paralisados antes dele virar presidente. Então nós tínhamos os processos, por exemplo, da Maria do Rosário, esses processos foram paralisados porque ele virou presidente e agora voltaram. Mas durante o mandato dele, principalmente durante a pandemia, ele cometeu crimes. Então o que ele quis fazer? Igual o Donald Trump. O Trump falava, estão me perseguindo politicamente porque ele deve dinheiro pro fisco. O Bolsonaro faz a mesma coisa. Estão me perseguindo. É tudo uma grande perseguição. É uma conspiração para me prender. E ele tenta, mais uma vez, lançar essa narrativa do perseguido. Ele falou para a comunidade internacional, olha só, manipularam os resultados para que eu fosse derrotado para depois me prender. É exatamente isso que ele está fazendo, pessoal. E ele faz isso porque não é descartada uma fuga. A Polícia Federal monitora o Bolsonaro por conta disso. O passaporte dele quase foi apreendido. Alexandre de Moraes pediu, a Polícia Federal não vai ser necessário. Ou melhor, a Polícia Federal pediu a apreensão do passaporte, o Alexandre de Moraes falou, não é necessário. Tanto que quando ele foi até a posse do Milei, ele teve que avisar o Moraes. Tô saindo, viu? Não tô fugindo, não. Mas o PL contratou advogados especializados em direito internacional na área de direitos humanos para falar sobre a perseguição ao Bolsonaro. Porque se for interessante para o PL em termos eleitorais para 2024 que o Bolsonaro fuja, ele pode fugir. Só que para isso ele precisa ter o asilo político. E para ter asilo político ele precisa falar que ele é um perseguido aqui no Brasil. A estratégia é essa. A estratégia é essa. Só que o problema dele é que a comunidade internacional o enxerga como golpista. Então dificilmente ele vai conseguir um asilo em algum país que não seja Hungria, coisas do tipo. Exatamente isso está acontecendo. O que falta para nós, pessoal, é o entendimento por parte de comentaristas políticos do que de fato está acontecendo com o Bolsonaro. Eu vi toda a repercussão da imprensa a respeito da fala do Alexandre de Moraes. E eles não perceberam um ponto grave. Centraram a análise na parte do enforcamento. Mas não na parte que interessava, que era a utilização da ABIN. Então eu vejo que muitos comentaristas políticos não conseguiram compreender o porquê Bolsonaro será denunciado e o porquê Bolsonaro será preso. Sem saber, sem ter esse entendimento, a população não vai conseguir compreender o que está acontecendo. Isso favorece Bolsonaro. O entendimento, o esclarecimento desse assunto é super importante, porque Bolsonaro vai querer falar que ele é um perseguido. Tá? Esse vídeo que o Bolsonaro publicou ou republicou, compartilhou, está sendo usado, segundo o site Metrópolis, está sendo usado para fomentar a base bolsonarista no Congresso para a abertura de uma CPI contra a Mindgate. Os caras já colocaram CPI contra o padre Júlio Lancelotti, né? Para vocês verem o nível que é o bolsonarismo. Eles querem usar a CPI para tumultuar, porque eles não têm projetos, eles não têm nada. Os projetos deles são inconstitucionais. Nós vimos que a bancada evangélica, a frente parlamentar evangélica, está fazendo com o Arthur Lira, pressionando o Arthur Lira para que ele possa colocar pautas que são inconstitucionais. O Eduardo Bolsonaro, com aquela emenda patriota, algo fora da lei também, que não havia necessidade. Mas eles só fazem bagunça. As duas CPIs que ocorreram em 2023 foram fiascos para o Bolsonaro. Ou para o bolsonarismo. CPI do MST e a CPI dos atos antidemocráticos. Eles não conseguiram fazer absolutamente nada com elas. E agora vão tentar, mais uma vez, essa CPI, que é uma CPI de aderência para o bolsonarismo. Eles vão conseguir manter o assunto vivo por mais alguns meses. Eu vou tampar esse negócio aqui, eu tô muito incomodado com isso. Vão manter essa CPI ou esse assunto vivo por mais alguns meses. É um assunto quente para os bolsonaristas que pega porque fala de teorias da conspiração. E os bolsonaristas adoram teorias da conspiração porque eles têm um pensamento infantil do mundo, não conseguem compreender as relações complexas que existem na sociedade e precisam simplificá-las. E como eles fazem isso? Com teorias da conspiração. Que agora o Bolsonaro participa falando de impeachment para engajar a sua base, mas a gente sabe que não vai acontecer nada a não ser a velha fala que ele é um perseguido.